a sabedoria cósmica, a inteligência espiritual. Irmandade dos Anônimos. Médium, Luiz Guilherme Marques. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. Através do desenho da capa procuramos retratar uma pirâmide de cristal transparente, cuja base triangular representa as três virtudes: humildade, desapego e simplicidade, sendo que cada um dos lados da pirâmide representa cada um dos três amores: amor a Deus, auto-amor, amor a si mesmo, e amor universal, amor ao próximo, o qual abarca todas as criaturas de Deus. Introdução. De início, temos a dizer aos queridos leitores que nos basearemos integralmente na literatura espírita, podendo, portanto, os irmãos e irmãs acreditarem que se trata de um texto espírita e não de outra corrente religiosa ou filosófica, pois, infelizmente, ainda há muita resistência ao universalismo. Apesar de parecer que na doutrina espírita as verdades são conhecidas por todos os adeptos, a maioria se atém apenas à superfície, passando a encarnação inteira dessa forma, enquanto que uns poucos aprofundam seus conhecimentos no rumo do aprendizado que leva a conquistas muito mais relevantes dentro do conhecimento e da ética divina. Afinal, cada um é responsável pela própria evolução e a cada um será dado segundo suas obras, como disse Jesus, ou seja, cada um evoluirá conforme o que realizar dentro e fora de si mesmo. Não há, na doutrina espírita, ao contrário de algumas outras correntes filosóficas, nenhum estudo secreto ou obra inacessível, destinada apenas a uma elite, mas sim a alguns poucos adeptos interessados em conhecer as obras mais aprofundadas, enquanto que a maioria que se interessa apenas em ler romances e obras superficiais, porque atualmente existem muitas dessas obras, uma vez que muitas editoras descobriram no espiritismo um veio aurífero que lhes dá muito lucro financeiro, devido à grande propagação do espiritismo, contando-se seu número aos milhões somente no Brasil, sem contar os estrangeiros que aderiram à doutrina da terceira revelação, principalmente por causa dos livros psicografados por Chico Xavier e graças igualmente às memoráveis palestras de Divaldo Pereira Franco praticamente abrangendo todos os países do mundo. Um dos livros que contém revelações mais aprofundadas quanto à sabedoria cósmica é justamente o intitulado Cartas de um Morta, de Maria João de Deus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sabendo-se que trata-se da mãezinha do médium, a qual revelou, dentre outras coisas notáveis, em 1935, realidades dos planetas Saturno e Marte, bem como da própria Terra, essa que, infelizmente, quase ninguém leu e, principalmente, nos dias que correm, está quase caída no esquecimento pelas novas gerações de espíritas, que, praticamente, têm ficado atentas apenas aos chamados lançamentos e se esquecem dos livros antigos, muitos dos quais são verdadeiros relicários de esclarecimentos importantíssimos. Tomaremos como referência, repetimos, para este nosso estudo, sobretudo, essa obra. Transcrevemos, a seguir, os trechos que nos pareceram pertinentes aos temas que nos interessam, procurando, assim, introduzir os queridos leitores nesta viagem pelo mundo da sabedoria cósmica. Na vida do além o pensamento é quase tudo. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturaram os trespassados, no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Dificuldade à concentração mental. Meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultavam minha concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. A luz e a flora do além. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram executores dos decretos do Altíssimo, auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas,
dos seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com seus contrastes destruidores, os ventos da iniquidade varem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas, emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns, ali, as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite eu te auxilio. O sol azulado de Saturno. Vi-me então, numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso, que eu presenciava, tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi, depois, várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor, em lindíssimas nuances, aos reflexos da luz solar. Um mundo sem clorofila, uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores, que eu tinha sob as vistas, eram de coloridos variegados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Os monstros feios e graciosos. Contemplando o espaço, muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por variegadas nuvens, e, ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. O dia de 10 horas. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste.
Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade declíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe, elementos de duradoura saúde. Novos aspectos da luz. O Sol, aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces, e essa claridade eterna e suave, que te provoca admiração, é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Mediunidade generalizada. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também estão ao par do que ocorre nos outros mundos e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos comentários que lhes são familiares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. A ciência unida à fé. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito e, há muito, a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas, que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena no problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte, na Terra. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos como talvez presumas, são ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Assembleias aéreas. Vendo grandes nuvens multicores, que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso, que me esclareceu, não são nuvens o que contemplas. São aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os emana num mesmo ideal, a grandeza intelectual. Saturno, dos mares rosados. Nesse instante reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia e, quando o reflexo cerúleo se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descerrou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter acendeu-se o lampadário maravilhoso, afigurava-se que uma auréola de chamas, lindamente coloridas, coroava esse orbe encantado, em meio às luas fulgurantes, que me pareciam vitórias régias, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção e qual não foi o meu espanto ao deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, elucidando o meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos,
enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei, então, um quadro indescritível, bem no cume de um monte, que parecia de neve. Certo palácio de colunas preciosas emergia de uma alcatifa de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e prece. Vi, então, elevar-se aos céus constelados uma onda de luminosidade esférica e, da amplidão azul, onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura, um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Era a correspondência visível entre dois planos. Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então, daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza, que se afigurou, ao meu espírito acanhado e imperfeito, como prodigiosa estância de perfeições do universo. O pensamento é tudo. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos, que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis, são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas embora, atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Uma visita à Terra. Eu quis, então, ver o orbe terráqueo, dos lugares onde o ar rarefeito se perde nas extensões infinitas e viventes do éter. Desejava saber se eu poderia ver o planeta em seus movimentos rotatórios, porém o que senti em tão grandes alturas foi um imenso torvelinho, como se as atmosferas fossem agitadas por furações destruidoras. Muito abaixo vi massas informes e indistintas. Aproximando-me gradativamente contemplei a Terra que se afigurou num ponto móvel no espaço, porém fixo e obscuro. Muito ao longe, ainda vi nessa mancha escurecida, que se ia avolumando, alguns detalhes como nesgas cinzentas e outras claras como espelhos gigantescos. Eram as grandes cidades e os oceanos que eu tinha sob as vistas deslumbradas. A ação do sol dava a tudo isto um tom maravilhoso. Todavia, aproximando-me mais, experimentei indescritível medo. Não vi o movimento de rotação do orbe. O que me amedrontava é que me parecia portar em uma grande esfera líquida, cujas extremidades se perdiam numa substância leitosa, com relação à cor, porque eu não podia ponderar a sua estrutura íntima. A lei da gravitação subordinada à vontade. Mas uma voz salvadora murmurava aos meus ouvidos: não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não estás sob as leis físico-químicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa no local aonde mais desejaria retornar, idealiza-o na mente segundo as tuas lembranças e a vontade te guiará ao lugar de tuas preferências. Atentando bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo e, como pensava nos seres caros, que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. A aura da Terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis. Da volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhes são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Mas o meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem, procura agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos, em posição vertical,
Se entrelaçavam nas vastidões sem confundirem. Não haviam dois iguais e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas, são reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitiam. Aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Esses raros, que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante, são os emitidos pela virtude quando nos colocamos em imediata relação com uma destas manifestações, que nos chegam dos espíritos da terra. O contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. A necessidade de difusão das verdades espirituais. Através destas palavras reconhecereis como se faz precisa difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Por que não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais, que nos dirigiam, discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento. Para despertar a consciência espiritual. Organizavam-se, então, reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam, como se fossem êmulas de Mesmer, em experiências magnéticas. Espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como sujeitos desses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos, representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual, em toda a grandeza do seu poder vibratório. Pela obra grandiosa da restauração das crenças puras. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios, apenas, nas minhas expressões grosseiras, posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção, irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais, que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constitui o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo vosso organismo espiritual, combalido nas lutas. Agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda, sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde, esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade, onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda a espécie reapareceram,
A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria, em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão, que nutre o corpo, se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos. Levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Uma expedição de estudos. Ainda há pouco tempo, eu mais 2 companheiros, fomos escolhidos para uma expedição de estudos, atinentes à luz e, sem que eu esperasse, elevado mentor nos conduziu bondosamente a um plano cuja beleza jamais suspeitei existir. Quando nos afastamos da esfera que nos serve de habitação, nunca nos sentimos, de forma imediata, muito à nossa vontade. É o mesmo que acontece ao homem terreno quando arrebatado inopinadamente do seu meio. Há, sempre, nos que se mudam, no tocante às condições ambientais, a sensação de estranheza. Felizmente, semelhantes emoções pouco nos dominam em razão de termos ampliado as nossas faculdades de ação, educando a vontade e disciplinando os sentimentos. Como dizia, porém, atravessamos abismos de luz e hiatos dos espaços, cheios de frio e de treva, não obstante nosso mentor e guia asseverar que o espaço nunca está vazio, havendo em todos os seus recantos manifestações de vida, que nem sempre nos é dado conhecer. Em certa altitude, contemplamos o orbe terreno que não era mais que uma estrela de imensidade, brilhando com luz avermelhada, refletindo a claridade do sol que por sua vez se nos afigurava uma lâmpada maior que as de uso comum, até que o centro radioso do nosso sistema e seus companheiros que rodopiam na imensidade, em condições de planetas opacos, figuravam pirilampos perdidos ao longe, no silêncio aparente do infinito. Mas, o espetáculo ao nosso lado era sedutor e deslumbrante. 3 sóis de cores diversas. Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave, que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida. Sobre as nossas frontes, contemplávamos, então, um sol magnífico, cor-de-rosa quase enrubescido, emprestando ao ambiente, em que nos movíamos, as mais estranhas cambiantes. Todavia, não ficou aí a novidade. O seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas, que se estampavam em todas as coisas e, de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontrava no zênite e a outra prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia, amarelo, cor de laranja amadurecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz, nesse sistema de encantamento. O elemento sólido do orbe que pisávamos, num dos mundos privilegiados que giram em torno desses 3 sóis de cores diversas, era formado de substâncias que não é possível descrever. Mas, lá, observei, a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a Terra. Planos aperfeiçoados de luz. Vi que os seres pensantes desse maravilhoso orbe, todavia, são muito superiores aos homens e cuidam somente de trabalhos elevados e de ordem divina, cuja vitalidade essencial não posso transladar à linguagem terrena ainda tão imperfeita para reproduzir aquilo que constitui algo de inacessível ao entendimento dos homens atuais. Ali estudamos, eu e os amigos que me acompanhavam,
Sob os esclarecimentos do nosso mentor, muitas novidades atinentes aos estudos da luz e das suas vibrações no seio do éter, base primordial de todas as construções e organizações da matéria, em todos os mundos. Devo dizer-te, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado pelos três sóis e onde não se conhece a palavras noite, sombra ou escuridão, puderam nos ver e entender, mas nós não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mestre podia conversar com eles, mas pelo que pude observar, devo acrescentar que são criaturas altamente dotadas de sensibilidade e aguçada inteligência. Uma grande bondade se irradia dos seus pensamentos, porque nos sentimos maravilhosamente bem dispostos enquanto estivermos em contato direto com seu ambiente. As suas moradias são caracterizadas por uma arquitetura eminentemente interessante. Quase todas as casas possuem torres como se fossem agulhas, tão elevadas que são, e ali, a luz tem aplicações que eu próprio não consegui compreender, tal a transcendentalidade dos seus trabalhos, isto é, das atividades, onde são empregadas as suas vibrações. Fiquei sabendo, porém, que a luz dos astros, em sua substância intrínseca, contém potencialidades profundas de natureza elétrica. Mesmo na Terra, futuramente os homens chegarão a compreender essas coisas quando souberem dissecar e entender o espectro solar. Mas já é tarde. Tenho outros afazeres e voltarei em breve. Deus te abençoe e conceda a cada um a sua santa paz. A vida em toda parte. Nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, o único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestação de sua divindade ainda não é compreendida por nós, em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Aqui, desenrolam-se as nossas atividades, à maneira dos homens, e nessa segunda zona onde me encontro e aguardo a oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminado a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulsos de fraternidade nestes núcleos de seres, onde se agitam os sentimentos humanos em sua generalidade. O planeta Marte. Meus amigos, é com permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir, nesta noite, as minhas narrativas de além-túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrogar os decretos do Altíssimo, que, do lado de cá, nos merece a mais sublime de todas as venerações. Escrevo esta impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que nos compreendem, a fim de que aguardem, confiantes na bondade de Deus, o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue, como na terra, e a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Aqui, tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza como a essência dos sentimentos das almas. Mundo de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias, que os vossos telescópios focalizam, dentro da noite imensa, não poderiam estar vazios e abandonados. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas, que rolam no infinito, constituem a família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade.
É toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras, que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Para as almas acendradas no amor, a Terra é bem o recanto do exílio e das sombras. Todavia, vós outros, os que estudais, tomados da disposição benéfica de conhecer a vida espiritual, em suas mais remotas e múltiplas modalidades, deveis arquivar no coração o tesouro divino da esperança. Se na atualidade as dores vos assediam, sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito mesquinho do orbe terráqueo, patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. É ela a vibração luminosa que se estende pelo infinito, dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. A viagem é vertiginosa. Mas eu vos prometera falar de minha excursão ao planeta que vos é vizinho e vou me desviando em considerações doutrinárias e filosóficas, esquecendo o escopo de minha visita. É para a vossa ciência uma afirmativa audaciosa, dizer-vos que pude ver o planeta Marte, identificando-me com os seus elementos a fim de conhecer de mais perto as suas belezas ignoradas. A verdade, porém, tem igualmente as suas revelações pelos caminhos da fé. Nem tudo se mostra somente nas análises frias dos laboratórios e das suas retortas. As grandes realidades primeiramente falam ao coração. Na atualidade, à míngua de elementos mais positivos de ordem material, nós vos falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos, mas dia virá que os homens hão de verificar, com as positividades requeridas, a veracidade de nossas afirmativas. Como das outras vezes, meus amigos, não pude fazer sozinho uma excursão dessa natureza. O guia de sempre conduzia os meus passos. E foi assim que bastou um pensamento forte de nossa vontade, concentrada nesse objetivo, para que efetuássemos essa viagem vertiginosa, cuja duração foi de poucos segundos, de acordo com a vossa contagem do tempo aí na Terra. A paisagem de Marte. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade, formada de edificações profundamente análoga da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Percebi, perfeitamente, a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me, então o mestre, que me acompanhava, que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares, em todas as direções. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades consuetudinárias. As águas são muito mais raras. As chuvas quase que se não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. A evolução marciana. Assegurou-me, ainda, o desvelado mentor espiritual, que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais,
Nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. O dia lhe é igual ao da terra, pois conta 24 horas e quase 40 minutos, mas os anos constam de 668 dias, tornando as estações mais demoradas, sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. Disse-me, ainda, o mestre desvelado, que os marcianos já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza. Conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Nas questões astronômicas, são eminentemente mais adiantados do que seus companheiros da Terra, compreendendo todos os fenômenos e a maior parte dos mistérios da natureza do vosso planeta. Vi lá formidáveis aparelhos fotoelétricos que registram, com precisão matemática, a quase totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso. Em vez do satélite, que ilumina as vossas noites, observei que Marte é servido por duas luas que parecem gravitar uma em torno da outra, porém menores, muito menores que a vossa grande espiritualidade. Todavia, o que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta, tão adiantado em comparação com o vosso. Nele a sociedade está constituída de tal forma, que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Não me é possível de momento falar-vos sobre a organização de suas coletividades, regidas à base do melhor da fraternidade. Espero, porém, ainda fazê-lo com a permissão de nosso Pai. E como o nosso amigo Emmanuel ainda necessita escrever, vou colocar aqui o ponto final, suplicando a Jesus que envolva a todos nós a vibração luminosa e divina da bênção do seu amor. Um novo ciclo evolutivo. Interpelamos os mestres que nos dirigem sobre os quadros dolorosos a que vimos assistindo, com infinita mágoa, em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. E os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas nesse mundo. Também necessitamos da confiança dos queridos leitores quanto ao conteúdo de uma palestra de Divaldo Pereira Franco sobre os seres índigos e os cristais, que são espíritos provenientes de um planeta superior à Terra em termos de intelectualidade, os quais aqui reencarnaram em massa, sobretudo, para propiciarem uma mutação genética, através da reprodução em contato com os seres terráqueos, sobretudo no que diz respeito ao sistema nervoso, a fim de possibilitar-se, futuramente, a encarnação de espíritos superiores, que contribuirão para a maior evolução da Terra, já como mundo de regeneração. Assim, concluímos esta introdução, pedindo a Deus que abençoe a nós e aos queridos leitores neste estudo, a fim de todos aprendermos um pouco da sabedoria cósmica, baseada na inteligência espiritual, que é um degrau superior da inteligência humana e que supera, de muito, o mero intelectualismo racional terreno, pobre e limitado quase que exclusivamente às realizações materiais, justamente porque Deus não permite que seres ainda dominados pelo orgulho, egoísmo e vaidade tenham acesso às verdades superiores, porque fariam mau uso desses conhecimentos. Eis aí um alerta para a necessidade da auto-reforma moral, a que Allan Kardec se referiu com tanta ênfase. O grande problema dos espíritos ligados à Terra é essa opção quase generalizada para o mal,
segundo a própria mãezinha de Chico Xavier afirma no seu livro, daí haver neste planeta tantos sofrimentos e tantas dificuldades. Mas Deus não desampara seus filhos e filhas e proporciona-lhes as oportunidades de progresso. Porém, cada criatura, pelo livre-arbítrio, opta por um dos dois caminhos, do amor ou da dor. Capítulo 1. A inteligência rudimentar dos animais. Está redondamente enganado quem pensa que Deus, segundo a linguagem simbólica de Moisés, criou os espíritos na fase humana, pois o instante do início da vida começa, para cada ser, numa fase subatômica, mas, acreditando que os queridos leitores concordam com essa assertiva, que, aliás, encontra respaldo no livro Libertação, de André Luiz, onde consta, cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. Vamos seguindo adiante, afirmando que os animais superiores, caninos, equinos, felinos, o macaco e o elefante, estão prestes a ingressar na fase humana, antes passando por uma situação intermediária, que André Luiz menciona na referida obra. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. É preciso lermos essas obras, ou melhor, estudarmos-las, a fim de compreendermos aspectos importantes da evolução, sempre dependente, na fase humana, do aprimoramento moral, a que Allan Kardec se referiu com insistência. Quem convive com os referidos animais pode verificar neles, realmente, uma inteligência perceptível, pois que detém já a faculdade de pensar, apenas que fragmentariamente, enquanto que, no ser humano, o pensamento é contínuo. Aproveitando a oportunidade, devemos mencionar que André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, diz que do vírus ou bactéria até a fase humana primitiva há um espaço de tempo de mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Não devemos ser mal agradecidos a Deus considerando nossos problemas do dia a dia como infelicidades, mas, sim, devemos ver o caminho percorrido evolutivamente como uma bênção, pois fomos, com o decurso do tempo e as vivências, adquirindo memória, sensibilidade, instintos, inteligência e moralidade, passando pelos chamados reinos da natureza, chegando aonde estamos a seguiremos adiante, rumo à perfeição. Sintamo-nos felizes pelo caminho percorrido e agradeçamos a Deus pela bênção da vida. Todavia, retornando ao tema deste item, a inteligência rudimentar dos animais, aprendamos que eles precisam do nosso contato energético afetivo para desenvolver tanto quanto precisamos da sua energia animal, que nos vitaliza e recompõe os desgastes físicos que nos acometem pelo esforço diário no trabalho e outros afazeres. Permutemos energia com nossos irmãos que transitam nessa fase evolutiva, ao invés de devorarmos seus cadáveres. Vemos, na palavra de Maria João de Deus, que nossos irmãos marcianos não se alimentam de animais nem de vegetais, sendo muito mais evoluídos que nós. Por que não nos tornarmos vegetarianos? Assim evitaremos a matança de nossos animais, transformando-os em aliados nas nossas trocas energéticas e não em repasto para nosso aparelho digestivo viciado em uma química pesada, energeticamente negativa, indutora, como dizia Gandhi, da sensualidade e dos instintos primitivistas. Não nos desanime se outros continuarão matando animais para sua alimentação, pois o que importa é que não façamos isso, mas, muito pelo contrário, dando e recebendo em relação aos animais. Se não estamos no nível dos marcianos, que sequer matam vegetais, restringamos nossas matanças apenas aos vegetais e auxiliemos os animais a se tornarem mais inteligentes. Deus nos abençoará e nos concederá o direito de habitarmos o mundo de regeneração,
em que a Terra se transformará, dependendo do esforço de cada um dos seus habitantes, pois, em caso contrário, continuará a ser indefinidamente um mundo de provas e expiações. Capítulo 2 – A inteligência racional dos seres humanos. No livro Libertação, de André Luiz, consta que os seres humanos da Terra vivenciam a razão há exatamente 40.000 anos, o que mostra que se trata de uma conquista bem primitiva, porque, no geral, as criaturas humanas terrenas são dotadas de uma inteligência voltada para as materialidades, pouco tendo de direcionamento propriamente espiritual. A afirmação de Maria João de Deus sobre o teor pouco luminoso dos filamentos luminosos que constituem os pensamentos dos terrícolas em geral mostra a má qualidade moral da maioria dos habitantes da Terra, caracterizados pelos defeitos morais e não pelas virtudes, ao contrário, por exemplo, dos marcianos. A tão decantada razão, portanto, tem sido apenas a inteligência voltada para a engenharia, o direito, a economia etc. Mas não para a espiritualização propriamente dita. Quando Allan Kardec fala na necessidade de passarmos tudo pelo crivo da razão, na certa, não se refere à inteligência racional, ou seja, direcionada para os objetivos eminentemente materiais, mas sim à inteligência espiritual, que é aquela desenvolvida por indução das virtudes superiores do espírito, pois, como dito linhas atrás, Deus não permite que espíritos moralmente primitivos tenham acesso às verdades mais elevadas. Daí a expressão, não dar pérolas aos porcos, porque eles as triturarão com os dentes ou as pisotearão, misturando-as ao estrume, não lhes dando a mínima importância. Essa inteligência racional tem construído civilizações e destruindo-as, pela violência, agressividade e a predominância dos graves defeitos morais, sendo a causa do desaparecimento dos continentes da Lemúria, Atlântida e tanto quanto provocou a necessidade da mudança do foco iluminativo do progresso da humanidade da Europa para a América e deverá levá-lo deste continente para as atualmente regiões geladas dos polos norte e sul, porque a América também contaminou-se pelo materialismo e a rebeldia às leis de Deus. Essa razão que os materialistas e os falsos religiosos têm utilizado para dominar, desvirtuar as sucessivas mensagens da espiritualidade superior, comandada por Jesus, servindo de tropeço para a humanidade, ao invés de proporcionar-lhe luz para caminhar para Deus. Não é à toa que Emmanuel disse, em O Consolador, em outras palavras, que os desvios e ambição dos falsos religiosos é que proporcionou oportunidade para o crescimento do materialismo, é a mais pura verdade. Pois a maioria dos religiosos luta pelo poder, na tentativa de se tornarem os sacerdotes atuais, tanto quanto foram no passado, querendo obrigar as criaturas a reverenciá-los e temê-los, prestando-lhes obediência. As duas asas do espírito humano, a inteligência e a moralidade. Emmanuel mesmo afirma que as duas asas do espírito são a inteligência e a moralidade, enquanto que em O Livro dos Espíritos consta que a inteligência se desenvolve quase automaticamente, pelo mero decurso do tempo, pois obriga as criaturas a aprenderem para sobreviverem, enquanto que a moralidade depende do livre-arbítrio de cada criatura humana, ou seja, somente adquire virtudes quem se esforça nesse sentido. Todavia, temos a acrescentar que a inteligência que se refere acima é meramente aquela primitiva, a racional, pois que a inteligência espiritual, que surge gradativamente à medida que o espírito humano se espiritualiza, depende totalmente dessa mesma espiritualização. Esse tipo de inteligência que se exige dos espíritos que querem viver em mundos de regeneração e nos superiores, pois seria um desastre acontecer diferentemente. Vejamos a realidade de Marte, por exemplo, onde ser humano terreno encarnado algum chegará dentro dos próximos milênios, simplesmente porque fisicamente não há condições de chegar por meios próprios, como veremos adiante, nem também terá condições de ali sobreviver, mas, sobretudo, tudo isso tem uma causa principal,
Seu nível ético-moral está muito abaixo daquele mínimo necessário para encarnar naquele planeta. Sejamos conscientes dessa realidade, pois Maria João de Deus foi muito clara nas suas informações, infelizmente, deixadas de lado desde a divulgação do livro, em 1935, ou seja, há praticamente 8 décadas. Sem crescimento espiritual relevante, ninguém terá condições de ingressar no esperado e propalado mundo de regeneração, e esse ingresso depende, igualmente, do desenvolvimento do poder mental no bem, pois o pensamento exercitado e desenvolvido é a única potência do espírito desencarnado ou encarnado. No livro Libertação há um alerta forte quanto à questão da força mental, que, infelizmente também, tem passado despercebida ou propositalmente ignorada. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que, se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. 2. As limitações da inteligência sem a moralidade. Vemos a ciência, a filosofia, a religião e a arte propagada por milhões de encarnados e desencarnados não sintonizados com o divino governador da Terra por falta de humildade, desapego e simplicidade, tateando no escuro, perdendo-se e contribuindo para o descaminho de muitos, como cegos guiando outros cegos, como disse Jesus. Deus não concede a esses senão as noções primárias sobre suas leis, porque farão mau uso desse conhecimento, visando explorar seus irmãos, ao invés de ajudá-los. Imagine-se se será autorizado pelo comando do sistema solar que astronautas terráqueos cheguem, por exemplo, a Marte. Na próxima ida, levarão a bandeira do seu país de origem e fincarão no solo marciano, assestando canhões e armas mortíferas para aqueles espíritos pacíficos e trabalhadores nas grandes causas do bem universal, segundo afirma Maria João de Deus. Por isso, somente daqui a dezenas de milênios, a tecnologia terráquea estará em condições de realizar essa proeza, ou seja, quando não tivermos mais as atuais mazelas morais. Não sejamos ingênuos, a ponto de achar que o universo está ao nosso alcance, enquanto que a mãezinha de Chico Xavier afirmou claramente que o nível moral dos habitantes da Terra é um dos mais lamentáveis do universo. 2.1 Uma viagem em avião a jato. Quem viaja em um avião a jato, por exemplo, do Rio de Janeiro a Paris, demorará por volta de 12 horas para chegar ao aeroporto Charles de Gaulle, sendo que sua alimentação será leve, não por economia da empresa aérea, mas porque ficará sentado durante esse tempo todo e é inconveniente fazer refeições pesadas e ficar sem exercitar o corpo. Daquela altitude de 10.000 metros, enxergará tudo muito pequeno no solo, logo vendo passar, pela visão da janela, países e até, num tempo maior, grandes faixas de terra e do Oceano Atlântico. De lá de cima todos os problemas do dia a dia parecem pequeninos, numa atitude normal para a mentalidade de quase todas as pessoas. Assim, verificamos que a nossa vida cotidiana não é tão importante num mundo tão vasto. Esse tipo de percepção serve para nos desvincularmos da ideia de falsa importância que costumamos nos dar. Mas, sigamos adiante na nossa linha de raciocínio, considerando que esse avião carrega uma quantidade limitada de querosene, suficiente para o percurso, e nosso organismo suporta bem a viagem, inclusive com a frugalidade da alimentação, sendo que, no máximo, chegamos meio indispostos pelo fato de termos ficado sentados tanto tempo e pela própria diferença da pressão atmosférica, que nos faz mal, mesmo com todos os recursos da aviação moderna. 2.2
Uma viagem em uma nave espacial terráquea. Imaginemo-nos, agora, viajando em uma nave espacial terráquea. As dificuldades serão muito maiores, pois teremos de nos submeter a treinamentos exaustivos, e, durante a viagem, nossa alimentação será ultra especializada, sem contar que a viagem não poderá